Existe uma marca no rosto que incomoda mais do que qualquer outra. Não são as rugas da testa, não são as olheiras, não é nem a flacidez das bochechas. É o bigode chinês. Aquela linha que desce dos cantos do nariz até o canto da boca, às vezes indo além, criando o que chamam de jaws, aquelas dobras que pendem abaixo da mandíbula. Ela aparece aos 40 em algumas mulheres, em outras aos 35, e quando aparece muda completamente a expressão do rosto. O rosto começa a parecer mais pesado, mais cansado, mais sério do que você realmente está. Você sorri numa foto e quando vê o resultado pensa: não sou eu. Essa sensação que muitas mulheres descrevem de olhar para o espelho e não se reconhecer é uma das mais silenciosamente dolorosas que existem. E o que a maioria faz quando chega nesse ponto? Vai para uma clínica estética. Ouve a palavra preenchimento, paga caro, repete a cada 6 meses ou decide que vai conviver com isso. Mas existe uma terceira opção. Uma que a maioria das clínicas nunca vai te oferecer porque ela não gera recorrência, não gera dependência e não custa nada além de alguns minutos do seu dia. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar um movimento específico que atua diretamente na origem do bigode chinês, não na superfície, na causa. Para entender como tratar o bigode chinês de verdade, você precisa entender de onde ele vem, porque a maioria das pessoas acredita que é só a pele que afunda, que é só perda de colágeno, que é só envelhecimento cronológico, e é aí que está o erro. O bigode chinês é o resultado de pelo menos 3 processos acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro é a perda de gordura facial, na região malar, aquela camada de gordura que fica logo abaixo do osso da bochecha, que dá aquele volume jovem e elevado ao rosto. Quando essa gordura diminui ou migra para baixo, com o tempo, o rosto perde suporte nessa região, e tudo que estava sustentado por ela começa a descer. O segundo processo é o enfraquecimento dos músculos que sustentam essa estrutura, especialmente o zigomático maior e o levantador do lábio superior, que são os músculos responsáveis por manter a região central do rosto elevada. Quando esses músculos perdem tônus, e eles perdem porque nunca são trabalhados intencionalmente, eles simplesmente param de segurar o tecido no lugar. O resultado é aquela dobra que desce do nariz até a boca. Um terceiro processo é a frouxidão da fáscia superficial, o SMAS, que é a camada de tecido conectivo que envolve toda a musculatura facial. Quando o SMAS perde elasticidade e fica frouxo, ele não sustenta mais o tecido acima dele. É como se o andaime interno do rosto cedesse. Tudo isso junto cria o bigode chinês. Mas a gravidade sozinha não explica por que algumas mulheres da mesma idade têm essa marca muito mais pronunciada do que outras, e é aqui que a história fica interessante. Pesquisadores que estudam o envelhecimento facial há décadas identificaram algo que raramente aparece nas consultas estéticas. Mulheres com bigode chinês, muito pronunciado para a idade, quase sempre compartilham um padrão em comum. Não é genética ruim, não é falta de creme, é tensão facial crônica e assimétrica. Pensa comigo, você tem um lado do rosto que marca mais, um lado que dorme mais pressionado no travesseiro, um lado que tensiona mais quando você está estressada. Essas assimetrias de tensão, repetidas durante anos, criam padrões musculares desequilibrados. Um lado do rosto fica com musculatura mais travada, o outro fica com musculatura mais fraca. E quando a musculatura de um lado fica cronicamente encurtada e tensa, ela puxa o tecido para baixo naquele ponto, exatamente onde o bigode chinês se forma. Isso explica porque quase toda mulher tem o bigode chinês mais pronunciado de um lado. E isso também explica por que o preenchimento resolve por alguns meses e depois volta, porque o preenchimento preenche o buraco.
mas não resolve o encurtamento muscular que continua puxando o tecido para baixo. É como encher um balde com furo. Você enche, esvazia, enche de novo. A solução real está em fechar o furo, e fechar o furo significa trabalhar a causa, não a consequência. Agora, vou te mostrar o que realmente funciona para reduzir o bigode chinês de forma natural. São 3 técnicas aplicadas em sequência. Cada uma age em uma camada diferente do problema músculo, gordura e fáscia. E a combinação das 3 é o que produz resultado real e progressivo. Técnica 1. Liberação do levantador do lábio superior. Esse músculo fica exatamente na região entre o nariz e o canto da boca. É ele que, quando encurtado e tenso, puxa o tecido para baixo e aprofunda o sulco. Para liberar esse músculo, posicione o dedo indicador logo abaixo da asa do nariz, no ponto exato onde começa o sulco. Aplique pressão firme e sustentada, não deslize. Apenas pressione e sustente por 30 segundos. Você vai sentir uma sensação de tensão liberando gradualmente sob o dedo. Esse é o músculo respondendo ao estímulo. Repita do outro lado. Faça isso 2 vezes antes de continuar para a próxima técnica. Esse movimento sozinho, feito todos os dias, já começa a relaxar a tensão que aprofunda o sulco. Técnica 2. Reposicionamento do tecido malar. Com a palma da mão posicionada sobre a bochecha, dedos apontando para a têmpora, faça um movimento suave, firme e diagonal de baixo para cima, em direção ao osso zigomático. O objetivo é literalmente reposicionar o tecido que desceu de volta para onde ele estava. Não force. O movimento deve ser lento, constante e ascendente. Faça 20 repetições de cada lado. Com o tempo, esse movimento estimula a circulação local, ativa os fibroblastos da região e começa a recuperar o volume e a elevação que a bochecha perdeu. É o movimento mais importante para o bigode chinês. E é também o movimento que mais surpreende as mulheres porque o resultado é percebido rapidamente. Técnica 3. Drenagem do sulco. Depois de liberar a tensão e elevar o tecido, você precisa drenar o acúmulo de fluido que frequentemente se instala na região do bigode chinês, deixando o sulco mais fundo e mais visível. Com o dedo médio posicionado no início do sulco, logo abaixo da asa do nariz, faça movimentos suaves, deslizando em direção à orelha, seguindo a linha natural do sulco. Não pressione para baixo. O movimento é para o lado, em direção à drenagem linfática da orelha. 10 repetições de cada lado. Essa técnica reduz imediatamente a profundidade visual do sulco ao eliminar o edema local. É por isso que muitas mulheres relatam diferença já no primeiro dia, não porque o músculo mudou em um dia, mas porque o inchaço que tornava o sulco mais visível foi drenado. Existe uma sequência ideal para aplicar essas 3 técnicas. Primeiro, a liberação para soltar a tensão que está puxando o tecido para baixo. Depois, a elevação para reposicionar o tecido que desceu. E por último, a drenagem para reduzir o edema que está aprofundando o sulco visualmente. Nessa ordem. Todo dia, entre 8 e 12 minutos no total. A ordem importa porque não faz sentido elevar um tecido que ainda está sendo puxado para baixo por um músculo tenso. Você libera primeiro, depois eleva, depois drena. É uma lógica simples, mas que faz toda a diferença nos resultados. Mulheres que fazem essas técnicas de forma aleatória, sem sequência e sem consistência, raramente veem resultado. Não porque a técnica não funcione, porque sem sequência e sem constância, o músculo volta para o padrão de tensão que ele tinha antes. É como fazer alongamento uma vez e achar que vai ganhar flexibilidade permanente. O tecido responde ao estímulo repetido, ao padrão novo que você está ensinando ao músculo todos os dias. E quando esse padrão se instala, geralmente entre 4 e 6 semanas, a mudança começa a ser visível e duradoura. Preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Eu não sou contra procedimentos estéticos. Cada mulher tem o direito de escolher o que fazer com o próprio rosto. O que eu sou contra é a falta de informação. Porque a maioria das mulheres que vai para uma clínica estética para tratar o bigode chinês não sabe que existe uma causa muscular e facial por trás desse problema. Ninguém mostra isso na consulta.
Ninguém explica que se você não trabalhar a tensão que está na origem do sulco, o preenchimento vai durar menos cada vez. Ninguém fala que existe uma forma de trabalhar essa região em casa com as próprias mãos, de forma progressiva e natural, não porque seja segredo guardado a sete chaves, mas porque essa informação simplesmente não gera receita para ninguém, exceto para você. Quando você aprende a cuidar do próprio rosto com técnica e consistência, você deixa de ser dependente de uma agenda de clínica e passa a ter autonomia sobre a própria aparência. E essa autonomia ela é transformadora de um jeito que vai muito além da estética. Agora, é claro que aprender as técnicas corretas com a sequência certa, os movimentos específicos para cada região e as variações para cada tipo de sulco leva tempo e orientação. Se você quiser um caminho estruturado para isso, com cada técnica ensinada em detalhe e uma progressão pensada especificamente para o resultado que você quer, o link está na descrição desse vídeo. Mas o que você aprendeu aqui hoje já é real, já é suficiente para começar. O bigode chinês não é uma sentença, não é algo que apareceu para ficar para sempre, imune a qualquer coisa que não seja uma seringa. Ele é o resultado de processos que têm causa. E o que tem causa pode ser trabalhado. O músculo que está tenso pode ser liberado. O tecido que desceu pode ser elevado. O edema que aprofunda o sulco pode ser drenado. E o padrão muscular que criou esse problema ao longo de anos pode ser lentamente reescrito com técnica, com sequência e com consistência diária. Não vai acontecer em 3 dias. Não vai acontecer em uma semana. Mas em 4, 6, 8 semanas de trabalho consistente, o seu rosto vai começar a contar uma história diferente. Uma história de uma mulher que decidiu entender o próprio rosto, que parou de apenas reagir ao envelhecimento e começou a trabalhar com ele, com inteligência, com as próprias mãos. Comece hoje com a técnica de liberação, aquela pressão sustentada no ponto do levantador do lábio superior, 30 segundos de cada lado. Só isso hoje. Amanhã você adiciona a elevação, no dia seguinte, a drenagem. Construa o hábito em camadas, porque o rosto que você quer não está numa clínica esperando por você. Ele está aqui, sendo construído todos os dias, com cada movimento que você escolhe fazer. Para aprender cada técnica de massagem facial e rejuvenescer naturalmente, adquira o nosso curso Face Natural System que está no link da descrição. Até o próximo vídeo.